É o seguinte, eu quero que esse vídeo seja um divisor de águas na vida do professor que estiver assistindo ele. Se você é professor autônomo ou deseja ser um professor autônomo, esse vídeo vai mudar a forma como você enxerga a sua carreira. Eu sou o Lucas Groener, líder do projeto Professor de Sucesso, e eu quero te contar aqui que é possível sim, você merece ter sim na sua vida uma carreira de sucesso. O que eu chamo de sucesso aqui? Eu tô falando de ter uma agenda lotada de alunos, ter uma lista de espera, próximos alunos doidos para conseguir uma vaga na sua agenda. Que essa agenda seja também uma agenda que não vai te matar de dar aula. Você vai dar 15 horas de aulas na semana, 20, 25 no máximo, mas assim, vai ser um número saudável de horas aulas. Não vai ser a realidade de vários professores no Brasil que precisam dar 40, 50 horas de aulas semanais para conseguir um faturamento mínimo, né? Não diria nem decente. E sim, né? O próximo pilar para ter uma carreira de sucesso, eu tô falando de quê? Eu tô falando de faturar bem. Faturar pelo menos 10 mil reais por mês sendo professor autônomo, sendo professor particular. Dá para fazer isso, muitos professores conseguem fazer isso, independente da área do conhecimento que você ensina. Então eu tô falando, claro, né, das matérias que eu ensino. Eu sou professor de matemática, química e física, mas também funciona para professores de qualquer outra área do ensino básico, redação, biologia, história, geografia, professores de idiomas, inglês, espanhol, coreano, japonês, professores de artes, então professores de música, de violão, de canto, de flauta, de gaita, de piano, teclado, professores de yoga, de meditação, de dança. Todos esses tipos de professores que eu acabei de citar aqui são professores que já participaram dos produtos do Professor de Sucesso e já colheram frutos de estruturarem suas carreiras, beleza? Então, gente, olha, não importa qual é o momento que você esteja. Se você quer se tornar professor, ou seja, você já está estudando, já se desenvolveu numa área do conhecimento, quer trabalhar com isso, ou se você já trabalha, mas você trabalha dentro de uma escola, no formato CLT ou não, mas você não escolhe o número de horas de aula que você trabalha, nem quanto que você vai ganhar por essas horas aula, beleza? Você bota isso na mão dos outros, esse vídeo é para você. E também, né, se você já dá aulas particulares, já tem seus alunos e quer aprender a estruturar a sua carreira, a colocar ela em ordem, a ter previsibilidade, não botar na mão do acaso, do destino, da sorte, aparecer alunos para você ou não. Também é para quem, esse vídeo aqui, para quem até consegue receber alunos. Eles aparecem eventualmente no seu WhatsApp mandando uma mensagem, oi, tudo bem? Mas você não consegue fechar as aulas, você não consegue vender bem. Porque, gente, eu sempre falo, não basta ser o melhor professor do mundo. Se você não souber vender as suas aulas, você não vai ter um aluno para assistir ela e daí você não vai conseguir ser esse professor tão bom que você se capacitou para ser. Então, se você se identifica com qualquer um desses cenários, eu espero que esse vídeo possa mudar a maneira como você enxerga a sua carreira, tá? Porque a minha carreira foi muito alterada por todos os conhecimentos que a gente tem para ensinar aqui dentro do projeto Professor de Sucesso. Eu, Lucas, sou suspeito para falar. Por quê? Hoje eu tô aqui na posição de liderança desse projeto. Mas nem sempre foi assim. Na verdade, há 5 anos atrás, era 2021, isso mesmo, 5 anos atrás, eu entrei para o projeto Professor de Sucesso como aluno. Eu já tenho 13 anos que eu sou professor, né? Sou professor de matemática, química e física para pré-vestibular e para reforço escolar, principalmente ensino médio. Só que eu sempre lidei com a minha carreira como se fosse um bico, solto, né? Desestruturado. Ah, apareceu um aluninho aqui, outra aluna ali, um trabalhinho que eu fazia extra, uma renda extra que eu tinha, né? Não era uma carreira, não era uma profissão. Era só uma coisinha que eu fazia ali para ganhar um dinheiro, né? Mas assim, isso eu fiz durante 8 anos. Cheguei a trabalhar em cursinhos também, pré-vestibulares, tive essa experiência também, e aí eu achava que era uma profissão digna, mas assim, dar aulas particulares, não via. Achava muito legal, achava divertido, mas, pô, não achava que ia ser não dava para ganhar a vida assim, sabe? Até que eu tomei uma decisão na minha vida. Que decisão que foi essa? Eu terminei um curso superior em engenharia química pela UFMG, tava pensando assim, nossa, será que eu vou trabalhar com essa área? Não, o que eu amo é dar aulas, né? Aí eu lembro, naquela época que a gente tinha que ficar recluso dentro de casa, pandemia, eu e minha esposa, a gente pensando assim, pô, a gente tá agora nesse momento, né? Eu acabei de terminar o meu curso superior, eu tô aqui podendo criar, escolher qual caminho que eu vou trilhar na vida, mas nada muito garantido ainda. Tava sem emprego, tava sem nenhum aluno particular nessa época, só tinha uma clareza, né? Pô, eu quero fazer uma coisa que, assim, que vai me dar dinheiro e que vai me dar liberdade geográfica também. O meu caminho foi esse, tá, gente? Não tô falando que todo mundo tem que buscar pela liberdade geográfica, mas eu quis ter liberdade geográfica na minha carreira.
E aí eu comecei a pesquisar. Pô, eu amo dar aulas, eu sempre amei. Tava um pouco desacreditado de ter a profissão professor como carreira, sabe? Não botava fé que dava para fazer dinheiro, mas falei, não custa pesquisar. Será que tem um professor que ganha dinheiro bem e tem liberdade geográfica? Aí, gente, eu fui descobrir, não tem um. São vários professores, prosperam muito bem. Se você joga no Google, se você pesquisa nas mais diversas áreas, você vai ver que são pessoas que começam como profissionais autônomos e conseguem construir grandes empresas até em torno deles mesmos. E tem, assim, liberdade geográfica, e escolhe a maneira como vão trabalhar. Eu falei, não é possível. Se tem muita gente que consegue fazer isso, eu também devo ser capaz. O que eu tenho que aprender? Quem que eu tenho que escutar? Quem são essas pessoas? Tem alguém que está disposto a me ensinar? Comecei a ir atrás, comecei a pesquisar. Claro, né? Vi vários canais, vi vários mentores aí, gurus da internet, principalmente, né, na questão do marketing digital. E adivinha? Tinha achado esse canal aqui, ó, Professor de Sucesso, na minha frente. Mas eu fui nele? Não fui nele de cara. Não. Porque o Professor de Sucesso não ensina a ficar rico rápido. E daí tinha os outros gurus da internet que ensinavam. Que te ensina a fazer 6 dígitos em 7 dias, mais de 100 mil de faturamento. Opa! É esse que eu quero. Vou comprar esse curso aí, deve ser bom pra caramba, vou ficar rico rapidão, né? Ah, tá. Não é assim que funciona, né, galera? Eu fiz o curso, me dediquei, gastei muito dinheiro, gastei muita energia, gastei muito tempo com muitas estratégias para tentar estruturar o meu negócio do zero. E foi uma falha atrás da outra. Nada estava dando certo, foram meses e meses ao ponto de eu praticamente desistir de ser professor. Beleza? Faturamento zerado, depois de meses e meses só gastando dinheiro. A pouca reserva que eu tinha já estava quase acabando. Aí, a vozinha na minha cabeça, a vozinha do professor de sucesso ficava lá, direta e reta, aparecendo no Instagram. Nossa, esse tal de professor de sucesso fala umas ideias legais, né, e tal. É o seguinte, última chance, última cartada. Vamos lá. Entrei para esse projeto. Deixa eu escutar o que eles têm para falar. Gente, o que é ensinado aqui no projeto Professor de Sucesso é extremamente o oposto do que se ensina nos grandes cursos de marketing digital, que vão te prometer ficar rico rápido, né? Não, a gente ensina para professores como estruturar uma carreira sendo professor. Não sendo marqueteiro, não sendo um grande vendedor, a gente tem que aprender todos esses pilares do zero. Então o primeiro ponto é, você sabe planejar a sua carreira? Você sabe definir qual vai ser o formato, qual vai ser o contrato que você vai fazer com seus alunos? Se você vai, depois, quantos alunos você vai ter na sua agenda? Qual vai ser a precificação que você vai fazer com eles? Como que você vai criar uma estratégia de aumento da sua precificação? Em que momento que vale a pena você começar a trabalhar com turmas ao invés de aulas particulares? E quanto tempo isso demora, né? Olha, são vários casos que a gente tem aqui. E eu já posso te falar que costuma demorar, né, pelo menos uns 6 meses para o professor conseguir colher os frutos de um estudo para mudar as habilidades inatas que ele tem. O professor que chega pra gente, ele chega sabendo a matéria que ele ensina, dominando a área do conhecimento, né, que ele ensina mesmo, que ele é professor daquilo, beleza. Mas ele não sabe vender, ele não sabe captar alunos, não domina marketing, não domina... E não adianta achar que a gente vai pegar um curso de marketing digital super avançado, vai colocar na mão desse professor e ele vai conseguir desembolar. Não, ele não foi desenvolvido para isso. Eu não tinha sido. E isso foi a minha maior dor na época. Mas foi a coisa mais importante que eu precisei aprender. Abrir meus olhos. Eu não sou vendedor. E eu, particularmente, abomino vender. Né? Para mim, isso entra em desacordo com o ser professor, o transbordar, o entregar para as outras pessoas aquilo que eu custei para adquirir. Mas, gente, quanto mais rápido eu absorvia, eu digeria essa ideia, cara, se eu quero dar certo, se eu quero que as pessoas consigam ser minhas alunas, meus alunos, se eu quero poder transbordar o meu conhecimento na vida das outras pessoas, eu tenho que aprender a vender minhas aulas para elas. Senão, ninguém vai querer me escutar. Então, eu tenho que me tornar um bom vendedor para poder ser também um bom professor. Vai ser um pré-requisito. E aí eu percebi, putz, eu tenho que começar do zero. Eu tô tentando atalhos, pular etapas. Mas aí, gente, aqui no Projeto Professor de Sucesso, a gente ensina do zero. Como é que você vai falar no WhatsApp com as pessoas? Qual que é o script que você vai seguir? Como que você vai captar o seu primeiro aluno? Quais são as ferramentas à sua disposição que você consegue utilizar, online ou físicas, para você captar alunos? E adivinha, tem métodos que otimizam cada uma dessas ferramentas. Se vai ser por indicação, se vai ser no Instagram, se vai ser pelo Google, se vai ser por site. Cara, tem tantas ferramentas. Divulgação por mídias físicas. Nossa, tem muita coisa. E você pode se tornar bom em cada uma delas e conseguir muitos alunos por cada uma delas.
mas a gente tem que estudar, tem que sentar a bunda na cadeira, né, e conseguir entender como é que elas funcionam. E eu fiz isso. Eu vim nas aulas aqui do projeto Professor de Sucesso, semana após semana, ia aplicando aos poucos, ia errando, ia melhorando, ia consertando todos os meus erros, e adivinha? O resultado começou a vir. Depois de um ano, que eu tinha 0 alunos, eu consegui um faturamento de R$4.000. Beleza. No segundo ano, esse faturamento de R$4.000 já subiu para R$10.000. Pronto, já tinha batido um recorde maravilhoso, já estava soltando foguete feliz. Mas, gente, eu ainda não estava com a minha agenda cheia, lotada. Né? Alguns alunos saíram, outros entravam e tal, eu ainda estava aprendendo a fidelizar melhor os meus alunos, então eu oscilava bastante nesse faturamento. Aí no meu terceiro ano, eu consegui bater R$16.000 de faturamento. Só que eu consegui manter os alunos, sem perder eles mais, de um ano para o outro. Daí no meu quarto ano, não subiu tanto, mas subiu para R$20.000 de faturamento. Tudo isso colocando em prática, né, princípios que a gente ensina aqui dentro, de como captar, como vender para essas pessoas que foram captadas e como fidelizar esses alunos. E é interessante, né, porque quem tá aí do outro lado nem faz ideia. Pô, como assim fidelização dos alunos? Cara, fidelização só para te dar uma ideia, né? Existem ações, brindes, essas coisas todas que você pode fazer, mas dentro de fidelização, uma das coisas mais importantes é o quê? É você ser um bom professor. Então até aulas de como ser um professor melhor, como desenvolver a sua didática, seu entendimento sobre a profundidade da mentalidade humana, do aprendizado, tudo isso é falado aqui dentro também, a gente passa esse conhecimento à frente. Então, ao longo do tempo, você perceba, não estou falando que é rápido, não estou falando que é milagroso, mas a estrutura sendo definida, a ordem sendo colocada em casa, traz resultados significativos. E eu vou contar, os meus resultados foram assim, devagar. Tem outros resultados de outros professores que são alunos do projeto Professor de Sucesso que são muito mais rápidos do que os meus. Vou contar do professor Sérgio de inglês, por exemplo. O professor Sérgio, ele já trabalhava há muitos anos em colégios, em escolas de inglês, tinha muitos alunos lá muito fiéis a ele, mas ele trabalhava muito e ganhava pouco dentro dessa escola. Conheceu o projeto Professor de Sucesso e entrou pro projeto achando assim, não, só quero fazer mais aulas para poder ganhar mais, querendo trabalhar mais para poder ganhar mais, ou seja, já trabalhava muito, já fazia 40 horas semanais lá, não sei quantas horas, hoje em dia eu já esqueci esse valor exato. Mas o que aconteceu? Na verdade, ele descobriu que se ele saísse do colégio, os alunos iam querer continuar fazendo aula com ele. A maioria ia continuar fazendo aula no colégio, mas ia fazer aula com ele também, à parte. Então não iam deixar de ser aluno do colégio e tal. Então ele montou uma estratégia, fez um acordo com a escola que ele trabalhava mesmo, não fez nada contra a legalidade. E aconteceu o que, gente? 4 meses depois que ele saiu do emprego dele, lá na escola de inglês, ele saiu de um faturamento de 3, 4 mil reais e foi para 11 mil reais com 4 meses. 4 meses só aplicando boas técnicas de vendas e organização de carreira, de estrutura com esses alunos. Agora nós temos outro exemplo também, tem a professora Clara, professora de violão. A professora Clara entrou para o projeto em 2022, 2023, não tenho certeza, e ela ficava oscilando, o faturamento dela variava entre 2 mil, 5 mil, 2 mil, 5 mil. Até que teve um ano que ela compartilhou isso com a gente, então eu posso falar isso com vocês também. A gatinha dela estava passando mal, a gatinha muito querida, precisava de um veterinário, uma cirurgia ou alguma coisa assim, e ela não tinha o dinheiro disponível na conta dela para poder pagar essa cirurgia, ela teve que depender de outras pessoas, de entes queridos. Porém, nesse momento, ela falou, acabou a palhaçada, né? Acabou a brincadeira, vamos fazer aquilo que tem que ser feito mesmo. Aí ela começou a ter disciplina, organização e fazer todas as ações. E me mandava mensagem no WhatsApp todo dia, Lucas, como é que eu lido com esse cliente, como é que eu faço essa estratégia, o que eu tenho que fazer, tá começando a aparecer gente demais, como é que eu faço, como é que eu monto a minha primeira turma, como é que eu organizo turmas diferentes, e a mulher foi só crescendo, e ao longo de 10 meses, de fevereiro até outubro, então foram 9 meses, né, de fevereiro até outubro, a gente foi conversando, fomos fazendo um trabalho intenso dentro da carreira dela, e ela saiu do faturamento de 2.500, que ela tava lá em fevereiro, e foi para 27 mil de faturamento de um único ano. Esses são alguns casos, gente, mas isso acontece com vários outros professores. Pode pesquisar aí, tem muito depoimento de muito professor, são milhares de professores que a gente atendeu aqui ao longo dos anos, centenas e centenas de casos de sucesso, tá? Não só o meu. E é uma honra poder estar aqui hoje, representando essa empresa aqui que mudou a minha vida e continua mudando a vida de tantos professores, essa escola de negócios para a carreira do professor autônomo. Pessoal, agora é o seguinte, deixa eu fazer com vocês aqui 3 exercíciozinhos rápidos só para vocês entenderem um pouco mais da dinâmica da carreira, de coisas que a gente pode trabalhar e melhorar.
Vamos pensar aqui, ó, primeiro exercício e, claro, né, vou usar uma colinha aqui como com todo bom professor, né, pra gente não errar. Primeiro é simples, mas talvez, eu sei que a maioria dos professores, se ninguém conta, ele não vai fazer por conta própria, né? Vamos pensar aqui na sua carreira. Eu gosto de falar para os professores do projeto, para eles imaginarem o quadro de horários dos sonhos para eles. O que seria o seu quadro de horários do sonho? Então imagina a sua rotina perfeita. Nessa rotina perfeita, a sua manhã é livre? A sua noite é livre? Qual que é o horário que você trabalha? Você gosta de dar uma descansada no meio da tarde? Qual é a sua rotina dos sonhos? Nessa rotina dos sonhos, você está sabendo equilibrar bem os seus hobbies, lazeres, necessidades básicas, tempo para passar com amigos, com família, com as pessoas próximas de você, se dedicar a novas habilidades, a novas áreas do conhecimento, estudo e trabalho também? Tá conseguindo colocar tudo isso nesse quadro de horários do sonho? E dentro desse trabalho, se você é professor, você está imaginando blocos de horários nos quais você dá suas aulas, mas também tendo blocos de horários administrativos para você fazer outros trabalhos, além de dar as aulas? Gente, isso tudo tem que ser pensado, tá? Na hora que a gente está estruturando carreira, esse é o básico, esse é o primeiro passo que a gente faz. Vamos imaginar o quadro de horários dos sonhos. Imaginou o quadro de horários dos sonhos? Deixa eu só conferir aqui, isso aqui tá gravando mesmo? Tá gravando. Então, imaginou o quadro de horários dos sonhos? É o seguinte, quantas horas semanais de aula você dá nesse quadro de horários dos sonhos? É 15? É 20? É 25? Tem gente que já comete o erro de no quadro de horário dos sonhos já colocar 30 ou mais aulas. Gente, pega a dica, não coloca isso tudo. É insustentável. Você não consegue dar conta de manter isso durante muito tempo. Beleza? Que é a nossa referência é 20. Já pega essa informação que ela já vale ouro, tá? Beleza. Quanto você cobra pela sua aula hoje? E, assim, né, a gente vai fazer um cálculo mensal, pensando que você pega um horário ali da sua semana e deixa o aluno fazendo aula naquele mesmo horário toda semana. É igual um terapeuta, igual um personal trainer, o professor vai lidar da mesma forma. Se você ainda não está lidando dessa maneira, já estou entregando, né? O negócio é cobrar mensal, tá, galera? É cobrar mensalidade dos alunos para ter horário fixo. É o melhor modelo. É o melhor modelo. Definir o modelo é super importante. Tem professor que vende aula avulsa, tem professor que vende aula em pacotes. Mas, gente, você quer fidelizar bem um aluno? Você quer manter ele com você durante muito tempo e pagamento com previsibilidade, cobra mensal. Tem N motivos do porquê que isso é melhor, tá? Mas vamos fazer a nossa base de cálculo em cima de mensalidades, para pegar 1 hora na semana. Qual que é o preço que você cobra, ou cobraria, caso você estivesse fazendo esse formato? E aí, gente, a conta simples, referência nossa aqui da comunidade é qual? Se você tem 20 horários semanais para dar aulas particulares, e aí você cobra uma mensalidade para cada um desses 20 alunos de R$500 por mês, pronto, você já está ganhando R$10.000 por mês, beleza? Ah, Lucas, mas R$500 por mês é muito, né? Não tem jeito de cobrar isso tudo, gente? Tem, né? Tem muitos professores que cobram muito mais do que isso. Tem professor que cobra o dobro, o triplo dessa quantidade. E deixa eu te contar, né? A gente ensina aqui o que você tem que fazer para você conseguir cobrar mais. Mas eu já vou dar um spoilerzinho. Tem a ver com a sua capacidade de vendas. A sua capacidade de vender. De trazer valor para aquilo que você faz. Quando a pessoa que está do outro lado enxerga valor, ela vai estar disposta a pagar aquele valor. Agora, se ela não vê valor, qualquer preço que você cobrar vai ser caro. Você pode cobrar R$50 na mensalidade. Vai ser caro, porque você não sabe passar valor daquilo que você ensina para outra pessoa. Ela não enxerga quão valioso é o que você faz. Beleza? Verdade nua e crua. Bom, mas beleza. Nesse quadro, fez o quadro de horários do sonho, contabilizou quantos horários de aula você consegue fazer por semana, contabiliza qual o preço que você tem que dar para essas aulas. E, gente, né? A gente sempre pode melhorar os nossos preços. Tem muitas estratégias, tem aquelas mais bem consolidadas dentro do projeto Professor de Sucesso, que a gente ensina para os nossos alunos, beleza? Mas faz essa conta, já pega essa referência para você começar a estruturar seus próximos passos na sua carreira de acordo com essa estratégia, beleza? Meta, qual vai ser a meta que você vai ter de faturamento? Talvez no início seja alto para você, você vai querer colocar uns 6, 8, talvez 10 mil nem esteja bom o suficiente, você já quer colocar 15 mil como meta. É muito possível sim, tem vários professores que conseguem isso, beleza? Defina as suas metas, defina o seu horário de trabalho muito bem. Isso já é um ponto importantíssimo, beleza? O primeiro exercício foi esse. Os próximos exercícios aqui já vão ser mais direto ao ponto. Vamos lá. Próximo exercício é o quê? Me conta aí, galera. Como anda
a sua venda. Aqui, no projeto Professor de Sucesso, quando a gente está falando de venda, saiba que assim, tem uma diferença entre marketing, que seria captação, e a venda, que é a conversão, né? No marketing, na captação, você capta as pessoas para chegarem, por exemplo, até o seu WhatsApp. A venda é o quê? É como você aborda essas pessoas lá dentro do seu WhatsApp. Como você conversa com elas. Se você conversa de uma maneira estratégica, você consegue aumentar a sua taxa de conversão. Você consegue, como eu já dei spoiler, passar mais valor daquilo que você faz para outra pessoa. E aí, a chance dela comprar com você é muito maior. Então, qual que é a ideia aqui desse exercício agora? Eu quero que vocês, de preferência, peguem a última conversa que vocês tiveram com alguém que estava interessado nas suas aulas. Se tiver tido, se não, imagina essa conversa acontecendo agora, como que você agiria nessa conversa. Só que aqui a ideia vai ser você meio que trocar de lugar. Você vai tentar se colocar na posição do interessado na sua aula, do possível aluno, beleza? Se coloca lá, imagina que é você querendo contratar a aula de algum professor particular, pode ser para qualquer atividade, pode ser para fazer um esporte, pode ser para fazer uma língua estrangeira que você ainda não domina, pode ser qualquer área do conhecimento. Você está caçando um professor particular para aquilo. E o professor particular que você mandou mensagem, vamos supor, você mandou mensagem para uns 5, mas um desses 5 te respondeu exatamente como você responde os alunos que chegam para você, os interessados. E aí você vai fazer algumas perguntas, né? A primeira delas é, qual que é o tempo de resposta que esse professor está demorando para me responder? Né? Você está no lugar do aluno. Ele está me respondendo rápido? Tá, se eu mandei mensagem de noite, ele já me respondeu no outro dia de manhã? Se eu mandei mensagem de manhã, ele me respondeu pelo menos de tarde? Porque, gente, quanto mais rápido, né, maior a taxa de conversão, sem nenhuma dúvida. Você está disputando espaço com outras pessoas. Às vezes, o primeiro que responde já consegue. Nem precisa ter tanta técnica de venda. Às vezes, a pessoa está numa urgência tão grande, desesperada para conseguir fechar logo aquilo, o primeiro que aparece já mente. Então, a primeira pergunta é, você responde, né, esse professor me respondeu rapidamente? Próxima pergunta. Esse professor que está me respondendo aqui, ó, eu estou mandando mensagem para ele, quero fechar a aula de alguma coisa, fechar a aula de yoga. Esse professor, ele tá tendo uma energia alta e amigável comigo? Olha só, isso é importante, né? Porque você manda mensagem para 2 pessoas. Um tá carrancudo, o outro tá com energia alta, feliz. Qual vai ser a sensação que vai ficar? Em você, como aluno. Você é aluno agora. Para pra pensar nisso. Próxima pergunta. Esse professor conseguiu aumentar o desejo que eu tenho de fazer aula? Ele conseguiu, né, botar fogo, lenha na fogueira, me deixar com mais vontade ainda, me deixar empolgado para esse processo? Terceira pergunta já foi, hein? Vai anotando aí, vai anotando. Isso aqui, gente, poderosíssimo. Próxima pergunta. Ih, minha colinha aqui, eu falei a mesma coisa, me deixou empolgado para fechar. Próxima pergunta, então. Com esse professor, eu consegui me sentir confortável, seguro, confiante para falar sobre as minhas dificuldades pessoais nesse processo? Olha que complexa essa pergunta, né? Porque às vezes, vamos supor, pô, eu tô querendo aprender inglês, né? Pegar o caso bem genérico, né? O professor de inglês, eu tô querendo aprender inglês. Só que eu já estudei inglês várias vezes na vida e ainda não consegui aprender bem. E eu quero aprender. Então, eu tenho dores, eu tenho dificuldades, eu tenho traumas. Esse professor tá me dando abertura para eu falar sobre essas dores, falar sobre esses traumas, falar sobre... Já tentei no passado, não consegui, não consigo entender o porquê disso. Esse processo me dá um certo frio na barriga. Esse é o cenário hipotético, tá, galera? Você vendo um professor, você tá querendo contratar um professor, você tem que se sentir confortável, né? Se o professor criou esse ambiente que tá confortável me abrir, expor minhas dores, minhas feridas do processo, cara, qual a chance de conversão? É muito grande, né? Mais um ponto. Eu consigo entender com clareza a jornada que eu vou trilhar com esse professor? Olha isso. Esse professor que tá me respondendo no WhatsApp deixou claro qual que é a jornada que vai ser trilhada. Quanto tempo eu demoro para passar de cada etapa, de cada fase do processo? Ele me explicou quais são as etapas, eu sei quais elas são. Tudo isso, gente, tudo isso tem que estar nessa conversinha, né? Vocês estão anotando? Estão marcando aí quantos pontos, né, o professor tá tendo? E eu acho que agora vai ser a última, ó. Esse professor, eu senti que ele é tão bom que eu já imagino que o preço dele vai ser mais alto do que a média. Olha isso. Gente, quando sua técnica de venda é boa, quando você consegue gerar todo esse desejo, acolhimento, a pessoa, enquanto vai conversando com você, ela já sabe, esse aqui vai ser mais alto o preço dele. Já sabe. Só que ela sabe que vai ser mais alto e que vai valer a pena investir. Porque as pessoas estão dispostas a pagar mais para ter mais resultado. Beleza? Então, putz, isso aqui já foi uma mega aula, tá? O exercício já acabou. Anotou? Fala aí qual foi sua pontuação, né? Dessas perguntas todas que eu fiz, quais você acha que a sua venda já tá legal? E deixa eu te contar, né? Tem jeito de melhorar. Tem script, tem técnica.
A gente faz aqui dentro do projeto Professor de Sucesso, da comunidade Professor de Sucesso, o estudo de caso. Eu pego a mensagem dos meus alunos aqui, dos professores, alunos, e vou revisando uma por uma. Pô, você podia ter falado isso, podia ter falado aquilo, vamos usar essa técnica aqui, daí a gente estuda, explora. Aqui é professor ensinando para professor, gente. Então tem método, tem didática no processo, beleza? E esse foi o exercício número 2. Vamos para um terceiro exercício agora, para fechar essa onda de conscientização aqui. O terceiro exercício é o teste do frio na barriga. É o frio na barriga. Eu quero saber assim, eu vou listar algumas ações, que é para você imaginar você tomando essas ações com os seus alunos. E você vai falar, vai listar para cada uma dessas ações, se deu ou não deu. Se dá ou não dá, frio na barriga, imagina fazendo isso. Então vamos ver aqui? Vamos lá, vamos começar. Primeira pergunta. Se você hoje sente frio na barriga de avisar para um aluno que você não vai fazer reposição da aula, que ele faltou e você vai falar para ele, não vou repor. E aí, sente o frio na barriga ou não sente? Ou consegue falar tranquilamente com o seu aluno? Segunda pergunta. Você consegue tranquilamente avisar para o seu aluno que você vai mudar o horário dele na sua agenda para se adequar ao seu horário? Ele faz aula terça-feira, 7 horas da noite. Fala, ó, fulano, não posso mais dar aula. Tenho o horário X, Y, Z aqui. Quarta-feira, 2 horas da tarde. Quinta-feira, 6 horas da tarde. Né? Segunda, 10 da manhã, não sei, né? Você consegue falar isso tranquilamente para o seu aluno sem ter nenhuma dificuldade? Vocês estão anotando aí. Tudo isso, gente, olha só, isso é sobre posicionamento, isso são sobre decisões que você tem que tomar na sua carreira. É sobre contrato, sobre como que você fala isso com as pessoas, beleza? Vamos lá, inclusive, já dei spoiler da próxima. Você consegue hoje tranquilamente falar para os seus alunos, olha, assina esse contrato aqui para a gente estabelecer as regras e os termos da nossa relação profissional? Tem que ter contrato, galera, tem que ter contrato. Hoje, passar um contrato para o seu aluno, pedir para ele confirmar que ele leu e concorda com as diretrizes do contrato, é 100% tranquilo para você ou dá um frio na barriga imaginar fazendo isso? Próximo, aumentar o preço. Vamos supor, você vai aumentar o preço em 20% das suas aulas. Você tem que avisar para o seu aluno. Você fala numa boa ou você fica rodeando, fica enrolando para falar essa informação de que você aumentou o preço em 20%? Não só para os novos, mas para os antigos alunos também. Se ele quiser renovar com você, vai ter que pagar mais caro. E aí? Fácil? Próxima. Você consegue tranquilamente propor para o seu aluno que, olha, a partir de agora, meus horários estão cheios, eu não vou conseguir mais fazer atendimentos individuais. Quer continuar? Nós temos que continuar ou em duplas ou em trios. Consegue falar isso para o aluno tranquilamente? Ou assim, né? Talvez você esteja achando tudo isso que eu tô falando é um absurdo. É um absurdo, mas, gente, são processos naturais de qualquer empreendimento que cresce, tá? Um empreendedor ali, ó, o professor empreendedor, ele vai crescer no próprio empreendimento dele, naturalmente essas regras vão acabar acontecendo. Você vai ter que implementar esse tipo de regra. Senão, seu negócio rui, ok? Então continua anotando aqui, ó, que tem mais perguntas. Você consegue hoje, durante a venda ali, falar com o aluno que se ele quer fazer o dobro de aulas, o preço também é o dobro? Porque tem professor que não sabe vender sem dar desconto, né? E às vezes você tem suas próprias metas, você tem sua própria qualidade de vida para sempre alcançar. Você, às vezes, abre mão da sua qualidade de vida para poder atender ali a demanda do aluno. Mas deixa eu te contar, pega essa dica aqui, ó, a vida, você tem que seguir a regra da máscara de oxigênio. Primeiro coloca em você, para depois colocar na outra pessoa, beleza? Você é prioridade da sua vida. Então, assim, fazer o dobro de aula, o preço também é o dobro. Principalmente se você já está com a agenda praticamente lotada. Quando você está com a agenda meio vazia, ok, né? Dá um descontinho aqui ali, mas, gente, não pode dar desconto assim, não. Você está botando a sua qualidade de vida em risco. Próximo, tem só mais duas aqui. Informar que a vaga só será reservada após o acordo e pagamento dentro do prazo. Então, é tranquilo para você falar, olha, eu só consigo reservar esse horário para você se de fato você realizar o pagamento antecipadamente. Meu Deus do céu. Deu check aí? Dá frio na barriga ou você fala tranquilamente? E por último, vamos ver aqui, ó. A relação com a vida do aluno. Tá. E se o aluno não pagou na data que ele deveria pagar? Você tem coragem de falar tranquilamente, mandar uma mensagem para ele cobrando multa pelo atraso no pagamento? Pronto. Multa pelo atraso no pagamento, né? Gente, essas perguntinhas aqui que eu acabei de fazer para vocês é sobre posicionamento. É sobre definição de estrutura na sua carreira. Tudo isso aqui, gente, já é dica. Não quero que vocês saiam hoje falar, nossa, vou pegar tudo isso aqui que o Lucas falou e vou aplicar instantaneamente aqui na minha carreira agora. Pá! Não daria essa dica também. É muito bom você desenvolver tudo isso, todos esses pontos que eu falei na sua carreira, esse posicionamento forte de autoridade, mas muitas dessas coisas é melhor que você faça com parcimônia ao longo do tempo.
Porque você mesmo tem que sustentar essa identidade, esse profissional. Você tem que se tornar esse profissional. Porque se você só fingir, sem sentir que você é, sua comunicação não vai estar alinhada com o seu posicionamento. E isso vai gerar estranheza no seu aluno. E ele não vai querer continuar com você. E ele vai achar errado você fazer essas alterações no seu negócio. Agora, se você, de fato, se desenvolve aos poucos, vai crescendo, sua imagem profissional, sua autoridade, sua confiança, seu posicionamento, aí qualquer regra que você colocar no seu serviço, o aluno simplesmente vai seguir com a maior naturalidade. Com a maior naturalidade, sem achar estranho, sem achar injusto, nem nada. Beleza? Bom, pessoal, a essa altura, você já deve ter percebido, né, que assim, tem muita coisa que pode ser trabalhada, ser desenvolvida na carreira para trazer uma sustentação verdadeira, para fazer ela crescer, para você ter mais segurança, mais estabilidade, maior faturamento, maior liberdade. Tem muita coisa que a gente pode fazer. Todos os dias estamos aqui, eu e os outros professores, os professores alunos da comunidade, professor de sucesso ou não, todos nós estamos estudando todos os dias e compartilhando informações uns com os outros, porque, assim, isso aqui é só a pontinha do iceberg que eu falei com vocês, né? Agora, vamos pro fechamento dessa aula aqui, que eu quero fazer só mais algumas reflexões com você. Quanto é que vale para você sair da situação que tá hoje? Sair do improviso, sair da insegurança, sair do faturamento baixo, né? Do número maçante de horas aulas que você tem que fazer, além das horas extras de trabalho que ninguém conta, que ninguém dá valor para isso. As aulas de planejamento, as horas de planejamento de aula, as mensagens que você tem que ficar trocando, provas para serem corrigidas, atividades para serem elaboradas, tudo isso, essas horas todas que hoje não são valorizadas como deveriam. Quanto vale para você sair desse processo? Agora, pensa outra coisa também. Quão caro hoje está sendo para você ter uma agenda que não encaixa direito os alunos? Quão caro está sendo não ter suas técnicas de venda bem desenvolvidas? Quão caro é perder um aluno? Quão caro é não ter pessoas no seu WhatsApp querendo saber quanto custa suas aulas, como é que funcionam suas aulas todos os dias? Quanto dinheiro você poderia estar esticando sua mão para pegar, mas você não está fazendo isso? Esse dinheiro poderia estar deixando sua vida mais fácil. Quão caro é não esticar sua mão? Porque você não sabe como é que é. Você não está conseguindo enxergar que tem uma mesa e que tem dinheiro na sua frente. Mas tem. Sabe como que você pode fazer para pegar esse dinheiro que está ali? Para pegar essa liberdade, para pegar essa agenda organizada que está na sua frente? Só basta esticar a mão para pegar? Gente, isso aqui, ó, se chama Comunidade Professor de Sucesso, o nome do nosso produto. Beleza? O projeto Professor de Sucesso tem como produto principal a comunidade. É o ambiente que eu aprendi a desenvolver na minha carreira e que centenas, milhares de professores também desenvolveram a carreira deles. E eu tô aqui agora para poder falar como é que funciona esse projeto, no que ele consiste. Primeiro ponto é, se você decidir entrar para o projeto Professor de Sucesso, para a nossa comunidade, você vai ter acesso a toda uma biblioteca de cursos gravados, das mais diversas aulas possíveis que você conseguir imaginar. Tem curso de planejamento de carreira, tem curso de técnica de venda, tem curso de captação por Google, curso de captação de alunos por Instagram, por site, como aumentar o número de indicações, como criar planilhas, como curso de organização financeira, curso de direitos e deveres, curso de design para o Canva, de gravação de vídeos, curso de tudo que você imaginar. São mais de 15 cursos diferentes que a gente tem aqui, só para você conseguir estruturar a sua carreira. Mas isso é são só os cursos gravados. Aqui dentro da comunidade Professor de Sucesso, você também terá aulas semanais em diversos horários comigo, com o professor Lucas Carvalho, que se você entrar ali no perfil do Instagram, muito provavelmente você consegue ver ele lá também, e a professora Eduarda. Somos 3 mentores hoje dentro do projeto Professor de Sucesso. E mais, nós mentores, nós permitimos o acesso ao nosso WhatsApp de todos os alunos que participam da nossa comunidade. Vocês têm acesso à nossa pessoa a qualquer momento. Vocês podem mandar mensagem, mandar print das técnicas de vendas para a gente revisar, mandar contrato de vocês para a gente dar uma olhada, conferir para ver se tá bom, pedir aconselhamento em todas as decisões da sua carreira, tudo. Você vai ter mentores, conselheiros na sua vida para qualquer decisão que você for tomar. E não se basta apenas a esses 3 mentores, não. Por quê? Porque eu sempre falo, né? Sentar nas mesas certas, galera, é uma das decisões mais sábias que a gente pode tomar nas nossas vidas. Por quê? Sentar nas mesas certas. A mesa que você se encontra hoje, às vezes, você é o melhor dessa mesa. E aí você se sente bem. Então, pra que mudar? Pra que se desafiar, né?
Você já está num lugar muito bom em relação à sua família, aos seus amigos. Mas se você sai dessa mesa e se coloca em outra mesa, onde as pessoas da mesma área, da mesma profissão que você, estão prosperando, estão evoluindo, estão faturando cada dia mais, e estão dispostas a compartilhar como que elas estão fazendo isso, gente, nesse momento você cresce demais se você senta na mesa certa. E por que eu tô falando isso? Porque nós temos na comunidade Professor de Sucesso o real espírito de comunidade lá dentro. Existe um grupo no WhatsApp. Além de as aulas ao vivo, você conhecer todo mundo diretamente ali, ter uma interação muito legal no ao vivo, mas tem um grupo do WhatsApp com todos esses professores, 50, já teve 100 professores simultaneamente dentro desse grupo. E pode ter certeza, qualquer experiência que você viver hoje na sua carreira, alguém já viveu. Se não foi eu, se não foi o Lucas Carvalho, se não foi a Eduarda que viveu, pode ter certeza desses outros 50, 100 professores que estão lá, alguém já viveu a mesma coisa que você, já solucionou e está disposto a compartilhar a experiência. É a encontrar uma ferramenta específica, uma metodologia didática específica, alguma coisa que vai facilitar a sua vida. Então, gente, é um espaço de crescimento. Tem aluno que está no projeto, que já assistiu todas as aulas, né? Que está lá dentro há 6 anos, mas não sai desse ambiente. Por quê? Porque assistiu as aulas, já colocou tudo em prática, já tem uma estrutura muito bacana, de sucesso mesmo na própria carreira, mas não sai do grupo. Por quê? Porque a troca é muito produtiva. Porque sempre tem uma situação nova que vai aparecer e tem gente lá disposta a pensar junto com você. 50 cabeças, 100 cabeças funcionam muito melhor do que uma, pode ter certeza. Então, né, o que a gente tem aqui dentro do Professor de Sucesso da comunidade? Biblioteca de cursos gravados, aulas com os mentores ao vivo, todas as semanas. Várias aulas, manhã, tarde e noite, para você poder escolher o horário que você vai participar. Tem acesso ao WhatsApp dos mentores. Tem o grupo de comunidade para você interagir com todos os outros alunos do projeto Professor de Sucesso também. E claro, né, a gente sempre está fazendo também aulas extras, workshops, trazendo professores convidados para fazer aulas, às vezes professores de dentro do projeto mesmo. Desenvolvem uma técnica nova, aprendem uma ferramenta nova e estão dispostos a ensinar para os colegas. E a gente traz esses professores para o palco também aqui do Professor de Sucesso para poder compartilhar todos esses ensinamentos com vocês. Então, assim, é muito conteúdo extra que está sempre surgindo. Plataforma nova está chegando aí também. Então, assim, tenho certeza que pode ser o próximo grande investimento da sua vida para você causar uma transformação e estruturar a sua carreira. Bom, quais são os valores disso hoje? Vamos falar. Hoje a gente tem 3 planos específicos, tá? Para você participar. Todos eles de renovação mensal. Você pode pegar o plano mensal, o plano semestral ou o plano anual. O plano mensal, mensalidade fica em R$ 397 por mês, beleza? Se você seguir bem as diretrizes aqui do projeto Professor de Sucesso, um aluno que você captar já pode pagar essa mensalidade, tá? Ah, Lucas, não consigo cobrar R$ 400 por mês ainda. Gente, pode ter certeza, você vai conseguir, você vai cobrar muito mais do que 400 quando sua agenda estiver cheia. Você vai cobrar 600, 700, 800 reais por mês para cada aluno. Então, um que você captar já vai mais do que pagar, beleza? Na comunidade. Mas isso se você decidir pegar o plano mensal. Se você decide o plano semestral, aí fica mais barato. Aí fica R$ 336 reais. Isso dá praticamente uma mensalidade inteira de desconto. Agora, se você opta pelo melhor plano de todos, que é o plano anual, 12 meses, e falar a verdade, é um tempo muito sensato. Porque a gente não está ensinando a ficar rico rápido, a gente está ensinando estrutura, desenvolvimento pessoal, profissional, para consolidar uma carreira muito bem consolidada. Isso gasta tempo, então pensar em plano anual é uma coisa super sensata de se fazer. Hoje o plano anual fica em R$ 297, né? R$ 100 a menos do que no plano mensal, mas imagina isso ao longo de um ano, dá R$ 1.200 de desconto para você. Então, de fato, faz super sentido. É menos do que um aluno particular que você captar, então imagina que você consegue captar, lotar a sua agenda, faturar mais de R$ 10.000 por mês. Um aluninho só que você captou é o suficiente para pagar todo esse investimento. Beleza? E mais? Tá, Lucas, não tenho certeza se eu estou pronto para fazer esse investimento. Você não precisa ter certeza agora, porque a gente oferece garantia de 30 dias. Beleza? Garantia integral do valor investido. Então, se você investir hoje, é o valor ali da nossa comunidade. Por qualquer motivo, você não precisa explicar que motivo que é esse. Se você falou, não é para mim, não vou fazer não vou seguir esse projeto. Graças a Deus isso não aconteceu ainda. Então você entra no nosso projeto, explora os conteúdos, vê se isso faz de fato sentido para você. Gente, você tem tempo até para converter seus primeiros alunos. 30 dias é mais do que tempo suficiente para você converter os primeiros alunos.
e se pagar um investimento. Claro, tem gente que às vezes dá uma travada, precisa de um mesinho a mais do que isso, mas, gente, dá tempo sim. Muitos professores já viram o jogo no primeiro mês. Então, assim, você não precisa ter certeza desse investimento. Você faz ele. Qualquer coisa a gente vai lá e devolve o dinheiro integralmente para você em 30 dias. Porque a gente confia de verdade que nós vamos fazer a diferença para a sua jornada, para a sua carreira, para a sua vida. Professor, se você sente que você merece viver muito mais, que você merece ter uma vida extraordinária, uma carreira extraordinária, trabalhar pouco, ganhar muito, sendo professor, fazendo aquilo que você ama. Eu até falo, né? Eu encontrei o meu Ikigai. Ikigai é uma sabedoria japonesa. É uma palavra que, se fosse traduzir, seria quase como se fosse o propósito da vida, que une 4 pilares. Qualquer atividade que unir esses 4 pilares, você encontrou seu Ikigai, você tem um motivo para você acordar, para você fazer as mesmas coisas todos os dias e ter longevidade, ter uma vida próspera. Quais são os 4 pilares? Você tem que achar uma atividade que você gosta de fazer, que você é bom nela, que faz bem para as outras pessoas e que te dá dinheiro, beleza? Qualidade de vida e dinheiro. Achou uma atividade que junta esses 4 pilares? Pronto, você achou seu Ikigai. E se você é igual eu e só faltava esse processo aqui, ó, só o 4º pilar, ganhar dinheiro, para você ter certeza que esse é o seu Ikigai, que você achou ele, gente, o que você está esperando? Clica aqui nesse botãozinho de comprar, de entrar para a comunidade Professor de Sucesso e comece e permita que eu seja o seu conselheiro nessa jornada e te ajude a transformar a sua vida, também a sua carreira, para se tornar um professor de sucesso, beleza? Muito obrigado, abraço!